Graça e paz, amados. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Pai pela oportunidade que Ele nos concede de partilhar da Sua palavra. Confesso à igreja que é com temor e tremor que eu estou aqui, mas também com alegria, com entusiasmo e crendo que a palavra do Senhor não vem a nós de vã. Ela vem cumprir um propósito, e Deus cumprirá nesta noite o propósito para o qual Ele enviou a sua palavra. Gostaria que você, em nome do Senhor Jesus Cristo, focasse naquilo que o Senhor estará dizendo nesta noite, e se colocasse com o coração aberto, com o coração aquietado, para que o Senhor venha transformar-nos pela sua palavra, o Senhor venha edificar a sua igreja pela sua palavra, e o Senhor venha salvar nesta noite, pela proclamação da sua palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. Os irmãos já sabem, é a terceira vez que eu estou aqui para falar sobre um assunto que tem realmente tomado o meu coração, tem aquecido o meu coração, e ao mesmo tempo eu tenho sido tomado de um espanto diante daquilo que eu tenho visto de Deus na face de Cristo. Então, as últimas duas oportunidades que eu estive aqui pregando foi sobre um assunto que diz respeito a quem é Deus para mim. E eu gostaria de continuar tratando sobre este assunto com os irmãos, nesse intuito de investigar, de nos investigar, de olhar para nós, de nos pôr à prova, diante da nossa vida e do nosso viver como cristãos, como tem sido a nossa perspectiva acerca de Deus. E eu já falei que o que nós pensamos acerca de Deus, a maneira como nós o vemos, não muda Deus, mas com certeza tem um impacto na nossa vida, na nossa vivência. É um impacto forte na nossa vida, e nós queremos apurar um pouco disso, pensar um pouco nisso. E já nessas duas primeiras oportunidades, o Senhor nos deu a graça de caminhar este caminho, e nós queremos continuar isto hoje. Porque diante daquilo que nós temos visto na igreja brasileira hoje, muito daquilo que tem se apresentado como a pessoa de Deus, não condiz com Jesus Cristo, ou com a pessoa de Deus revelada em Cristo nas Escrituras. E talvez nós mesmos estejamos padecendo de uma influência da nossa religião, ou da religião do mundo, que nos obscurece a vista, e que acaba por nos fazer perceber Deus de uma maneira a qual Deus não se revelou. E neste intuito é que eu convido os irmãos a abrir as Bíblias de vocês no livro de Filipenses, no capítulo 2, do 5 até o 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pai amado, a Ti toda a honra e toda a glória. Pai, é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós como igreja estamos reunidos aqui, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra, para ministrarmos louvores ao Teu santo nome, Senhor. E como igreja, nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale conosco nesta noite, que haja salvação nesta noite, e que Seu nome seja glorificado, Senhor. Que o Espírito da vida, o único que pode revelar Cristo, que pode revelar a Sua palavra, tenha liberdade em nosso meio, e cumpra, Senhor, o propósito para o qual o Senhor enviou a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós falamos da última vez que estivemos aqui, que a grande dificuldade, a grande conclusão que nós chegamos acerca da dificuldade de se perceber em Cristo a face de Deus, de se reconhecer na pessoa de Cristo Deus, já que a religião, o judaísmo, os judeus, eles esperavam o Messias, eles de alguma maneira aguardavam ansiosamente este Messias, eles sabiam e ansiavam pela vinda do Messias, e que esse Messias tinha que cumprir algumas questões, e que Jesus Cristo veio cumprir todas elas, que Ele havia cumprido as profecias, que Ele havia cumprido os sinais. E a questão que surgiu então foi: por que não o reconheceram como Messias? E a conclusão que nós chegamos era o fator cruz. Havia na vivência de Jesus, na maneira de Jesus se expressar, na maneira de Ele fazer, na maneira de Ele tratar, algo que refletia o princípio da cruz, o princípio do dar-se. E para eles entenderem então que o Deus Todo-Poderoso morre numa cruz calado, é impossível. Para eles entenderem então que o Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade, se sujeita ao vitupério, à vergonha, ao escárnio, ao vexame, é muito complicado. É muito difícil para a religião entender isto. É muito difícil para a religião perceber na face de um homem, o Nazareno, ainda que ele faça todos esses milagres, ainda que ele se expresse desta maneira, ainda que ele cumpra as profecias, para a religião é difícil perceber Deus na face de Cristo, por causa de Cristo viver a cruz na sua expressão máxima. E como nós vemos isso? E como Jesus vem trabalhar com isto? Porque Jesus sabia que de alguma maneira este era o ponto que estava pegando em tudo. Isto era o que bloqueava a visão para que eles pudessem enxergar em Cristo Deus. Então Jesus passa a tratar especificamente sobre este assunto, sobre esta religiosidade, sobre esta forma deles verem as coisas, tendo como base um pensamento formatado e um Deus criado a partir da perspectiva humana, a partir das epifanias, a partir das leis, a partir dos profetas, descaracterizando Deus da sua essência, que é amor. Como era complicado e como Jesus precisava tratar com isso. E como talvez nós hoje precisamos ser tratados no mesmo ponto, porque a partir do momento em que os anos passam, parece que nós temos a tendência em recorrer aos mesmos erros, em cometer os mesmos erros, e começamos então a valorizar as nossas doutrinas, a valorizar os nossos templos, a valorizar tudo aquilo que a religião valoriza, mas começamos a desvalorizar aquilo que Deus veio buscar neste mundo. Começamos a não nos importar com pessoas, começamos a ser indiferentes e buscamos no nosso padrão religioso, no nosso padrão moral, a desculpa para continuar agindo com indiferença com relação às pessoas e com relação àqueles a quem Deus veio buscar. E Jesus precisava tratar com isso, e Jesus foi incisivo, e Jesus foi ao ponto, e Ele não mediu esforços para especificamente tratar esta questão com aqueles que se achavam amigos de Deus.
que se achavam os donos da verdade, que tinham a doutrina, que liam a Bíblia, que oravam, que jejuavam, mas que não eram capazes de amar as pessoas. Então, eu comecei a focar a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 3, 4, 5, 6. Eu gostaria até de poder ler, se nós tivéssemos tempo, todos esses textos, mas não é possível. E eu vou tentar dar uma panorâmica do que está acontecendo a partir de então. A partir do capítulo 3 do Evangelho de Lucas, Jesus Cristo ele é batizado. João Batista batiza Jesus Cristo. O Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba, e ouve-se uma voz que diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo e em quem tenho todo o meu prazer. A partir de então, Jesus Cristo é levado pelo Espírito Santo, no capítulo 4, ao deserto para ser tentado, e ali nós começaremos a perceber o caráter do nosso Deus, porque nosso Deus não é um Deus desconhecido, nosso Deus tem caráter, nós podemos saber como que Ele age conosco, o que Ele requer de nós, nós podemos saber o quanto Ele nos ama, simplesmente olhando para uma pessoa. E nós falamos disso quando nós tratamos acerca da transfiguração do monte. Então Jesus Cristo ele passa a ser tentado lá no deserto. Saindo da tentação, ele começa então a sua missão de ensino, e ele já parte para uma sinagoga, e ele começa a ensinar ali. Quando ele continua os seus ensinamentos, sua fama vai crescendo, as pessoas se admiram dos seus ensinamentos, e ele então cura lá um endemoniado, e ele continua, e ele passa na casa de Pedro, e ele cura a sogra de Pedro. Então ele vai diante de Pedro depois, e a multidão o segue, porque a sua fama já havia corrido bastante. Jesus Cristo agora já era um homem público, já se conhecia Jesus, porque ele começou a exercer o seu ministério. Então a multidão o aperta, o cerca no mar da Galileia, e ele chama Pedro e fala: Pedro, deixa eu montar no seu barco aí, deixa eu afastar um pouquinho, porque não vai dar para falar para esse povo daqui. E Pedro tira, e ele fala: entra aí, Senhor, e tal. E o Senhor começa a ensinar. Mas o ponto que eu quero focar, e também aí há ensino, porque Pedro, se você for ler, eu estava lendo esse texto, como esse texto me impactou. Quando o Senhor está ensinando e termina de ensinar, e fala: e Pedro já tinha tentado pescar a noite toda e não tinha conseguido nada. E o Senhor fala: vamos mais para o fundo ali, vamos jogar a rede ali num canto. E Pedro fala: Senhor, nós já fizemos isso a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. E então eles lançam a rede e começam a tirar peixe que não acaba mais, e o barco meio que quer ir a pique. Ele chama então os seus amigos. Nós vamos ver isso numa perspectiva de cenas. Ele chama os seus amigos: me ajude aqui, pessoal, porque o negócio está demais. Mas quando ele olha aquilo que aconteceu, ele realmente ele clama a Deus misericórdia. A impressão que eu tenho, e é algo que nós precisamos também, clamar a Deus misericórdia, porque nós estamos abastados muitas vezes, nós estamos cheios de nós mesmos, nós estamos cheios da nossa religiosidade, nós estamos cheios de direito, nós estamos cheios de doutrina. E Pedro, na hora que vê aquele bando de peixe, ele olha para Jesus e fala: sai de perto de mim. Ele fala: afasta-te de mim, Senhor. Mas ele não fala como que alguém que despreza o Senhor, ele fala como alguém que é indigno de estar na presença de Deus. Ele fala: Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E todos pecador naquele contexto é uma classe, gente. Existe os judeus que não são os crentes não praticantes, vamos dizer assim. Eles são um grupo de pessoas que, por causa das suas atividades profissionais, por exemplo, por causa da região em que moram, por causa das doenças que têm, da classe social a que pertence, são excluídos, porque uma das questões da religião é essa: ela exclui as pessoas, ela coloca barreira para as pessoas. E Pedro é um desses. Alguém que está na profissão de pescador não consegue cumprir todas as questões dadas não consegue cumprir o sábado, por exemplo. Às vezes está no meio do mar, é pego e tem que trabalhar. Então é tido como um pecador, como alguém de uma classe inferior.
E Jesus fala assim, ó, não temas, ali já há um ensino. Eu vou te fazer pescador de homens. O Senhor já começa a trabalhar com uma figura que a religião desprezava. A religião de então desprezava. Mas o ponto culminante para mim começa a partir do Senhor curando o leproso. A partir dali, o Senhor sai e um leproso o procura, porque ele já está conhecido. E o leproso diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E Jesus fala assim: eu quero. E a palavra diz que ele, tocando o leproso, o curou. E eu já expliquei para vocês das outras vezes que a cura de um leproso é um sinal messiânico. E Jesus disse para esse curado de lepra, fala: querido, você não vai falar nada para ninguém. Você não vai falar nada para ninguém que eu curei você. Mas você vai fazer o seguinte: você vai lá no templo, você vai lá nos sacerdotes, você vai se apresentar a eles e você vai dizer: ó, eu fui curado de lepra. E depois você vai cumprir tudo que Moisés pediu na lei, para que sirva de testemunho ao povo. Porque a cura de lepra era um sinal messiânico. E a partir de então, vocês vão começar a perceber no capítulo, se vocês for seguindo até o capítulo 6, que em qualquer lugar que Jesus está, tem fariseu. Fariseus são aqueles que têm uma reputação moral impecável, que têm uma conduta religiosa acima da média. São aqueles que leem, que oram, que jejuam. E quando eu falo isso, eu não estou falando contra essas práticas. Eu estou falando contra essas práticas quando elas nos tornam melhores do que os demais homens. Eu estou falando contra essas práticas quando você e eu usamos da nossa conduta moral, da nossa religião, para desprezar as pessoas e para dizer que eu e você somos melhores do que esse ou do que aquele. Por isso nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para o Senhor, porque tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo. Talvez nós precisamos um pouco disso, amados. A religião, ela vai nos enchendo, e quando eu me vejo religioso demais, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que eu estou falando isso com amor à igreja. Deus começa então a nos mostrar na face de Cristo uma perspectiva de Deus que a religião então não conhecia. Então Jesus parte dali e ele está num lugar, numa casa, num ambiente, e ele está ensinando, e daí você já começa a perceber fariseus acerca dele, escribas, e o texto lá fala que é de Jerusalém, que é de tudo quanto é lugar tem fariseu. Eles já estão sabendo, um negócio extraordinário aconteceu, um sinal messiânico aconteceu. Quem que é esta figura que está tomando o cenário na Palestina nesse momento? Quem que é esse que ele já tinha curado a rodo, ele já tinha curado um monte de gente? Então a fama de Jesus já corria, e como aconteceu esse sinal messiânico, um leproso foi curado, algo que jamais tinha acontecido na história de Israel. Então começa a investigação para se saber se ele é realmente o Messias. E Jesus está nesta casa ensinando, e os irmãos vão perceber como o Senhor precisa trabalhar conosco, para que nós possamos ver Deus e quem é Deus na face de Cristo. E Jesus então está ali, e tem uma pessoa que está enferma do lado de fora, ela está deitada numa maca, e seus amigos estão ali, e eles não conseguem trazê-la até a pessoa de Cristo, porque entre Cristo e esta pessoa necessitada, existe uma multidão de gente, e existe alguns fariseus também, muitos. Mas esses amigos refletem o papel da igreja, refletem o papel que nós deveríamos ter como igreja. E eles então pensam: ele precisa disso, ele não tem como chegar, mas nós vamos apresentá-lo a Jesus. Nós vamos fazer de tudo para que ele tenha um encontro com Jesus, para que ele se coloque na presença do Senhor,
que nós precisamos fazer? Não tem como chegar lá, vamos fazer um buraco nesse teto, se não tiver como a gente cavar um túnel, demora mais, vamos fazer um buraco no teto então. Então um já sai pegar a corda, o outro já vê o que pode fazer, o outro já vai atrás de uma escada, já chama mais uns 2 amigos para poder levantar o homem, amarra a maca, faz o buraco e começa a descer. Imagine a cena, um lugar lotado, Jesus famoso falando, ensinando, e de repente me entra pelo teto um homem amarrado numa maca, e Jesus começa a partir de então a trabalhar essas questões da religião. Jesus então olha aquela cena e fala: vocês têm fé mesmo, hein? Você quer fé? Belezão, seu pecado está perdoado. Mas ele não, o negócio dele ainda não era com o pecado ainda. Ele estava querendo andar. Mas por que Jesus falou disso? Se vocês acompanharem o texto, vocês vão ver que isso suscita nos religiosos um questionamento, do qual eles precisavam ser libertos, do qual eles precisavam ser tratados. E eles começam a confabular entre si: quem que é este que perdoa pecado? Quem que ele está pensando que ele é? O que ele está pensando para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Aí Jesus olha aquela situação e fala: o que vocês acham mais fácil então? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, vai, levanta, toma tua maca e vai para a tua casa. Aí o negócio pegou, o pessoal falou: hoje aconteceu algo realmente extraordinário aqui. E o Senhor começa então a tratar com esses homens. Mas quando ele sai dali, a coisa apura um pouco mais. Jesus ele vai apertando o filtro. Então ele sai daquele lugar e ele passa na coletoria, e tem um camarada ali chamado Levi. Ele é um publicano. O publicano é uma figura que dentro do contexto da sociedade judaica, uma sociedade extremamente religiosa, que vive a sua vida em torno da religião, um publicano é a pior raça que tem, porque ele é um judeu que se vendeu ao sistema romano para explorar os judeus, e também na cerimônia ele é impuro, porque ele tem muito contato com gentil. Uma figura dessa não é benquista na religião, e Jesus chama uma figura dessa. Jesus chama e fala: segue-me, Levi. Algo que os religiosos desprezavam, aqueles que se diziam sabedores dos segredos divinos, desprezavam, enquanto o Deus encarnado dizia: segue-me. E Levi largou tudo aquilo e saiu andando atrás de Jesus, e o texto começa a dizer, e vai umas coisinhas pegando aqui mais, porque Levi fala: vamos na minha casa, Senhor, vamos na minha casa. E Jesus, em vez de negar como a religião esperava, não, falou: vamos, vou chamar minha turma e a gente vai na sua casa. E Levi fala mais: eu vou fazer um banquete para o Senhor, eu vou fazer uma festa. Nos dias de hoje seria uma churrascada. Ele faria fazer um churrasco, só que eu vou chamar meus amigos. Pode, chama lá seus amigos. Tudo mal acabado, tudo reputação zero, nego que não tinha, a religião passava de largo daqueles ali. Os fariseus não queriam nem saber daquele tipo de pessoa. E talvez nós também hoje em dia olhamos para as pessoas e falamos: meu rapaz, esse cara eu não quero perto de mim de jeito nenhum. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus foi na casa dele, e lá estão os fariseus, os religiosos, novamente na porta, bitucando, olhando, falando: mas o que está acontecendo? Porque o Deus criado por eles ficava lá dentro da salinha do Glenn, lá dentro, lá, ó. Era só lá no Santo dos Santos, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote, não sem sangue. É um Deus intocável. Como pode então o Deus revelado em Cristo Jesus comer com publicanos e pecadores? E eles estão ali fora para fazer esse questionamento. Isso aí não pode ser Deus. Tá bom, ele está cumprindo as profecias, tá bom, ele está fazendo muitos sinais miraculosos, mas ele não pode ser Deus, porque é o que tipo de gente que ele anda. Mas o Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus que ama o pecador,
que ama o perdido e que ama quem não vale nada. E só quem acha que vale alguma coisa é aquele que tem cumprido umas besteirinhas da religião e usa disto para se achar melhores que os demais homens. Porque aquele que tem um encontro com a pessoa de Jesus, que tem comunhão com Jesus, na hora que tromba com ele, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas o Senhor foi lá. O Senhor estava lá. E os estão de fora, ó. O cara come e bebe com esse tipo de gente. Jesus vem e fala: seguinte, eu não vim buscar, os sãos não precisam de médicos, e eu não vim buscar justos, eu vim buscar pecadores a um arrependimento. Se você é um pecador e está aqui nessa noite, eu queria dizer para você que Jesus veio buscar você, veio te trazer ao arrependimento. Ele vai olhar para você e vai dizer: vem aqui que eu tenho vida para você, eu tenho perdão para você, e você vai sair, e eu vou te dizer uma coisa: não peques mais. E isto começa a mexer com essas figuras da religião, e eles realmente não entendem. E novamente eles então, continuando o texto, eles evocam uma figura da prática religiosa externa. E eles falam: os discípulos de João jejuam e oram, bem como os discípulos dos fariseus, os teus comem e bebem. Então Jesus começa a explicar algumas coisas para eles, e depois Jesus fala: ó, não se põe remendo de pano bom em pano roto. Você não pega uma camisa sua que é nova, corta ela para remendar uma camisa sua que é velha. E Jesus fala assim, ó: não se põe vinho novo em odres que são velhos. O que eu vim trazer para vocês, meus amados, é a vida. O meu compromisso é com a vida, com a verdade e com o amor. E isso que eu venho trazer para vocês não cabe nessa mentalidade pequena, tacanha, engessada e sem amor da religião. O que eu vim trazer para vocês é vida, e vida em abundância. O que eu vim trazer para vocês é relacionamento com Deus, é ser uma nova criatura. É por isso que eu vou ter que matar vocês juntamente comigo, é por isso que eu vou ter que fazer de vocês novas criaturas, porque não se dá para se absorver o que eu vim trazer nessa perspectiva da religião. E a partir dali, Jesus continua, preste atenção, ele está colocando o dedo em questões relacionadas estritamente à religião, pessoas que não são aceitas pela religião, práticas que não são aceitas pela religião. Curar no sábado, a religião, o dogma não permite, a doutrina não permite. Jesus sai dali, ele passa e tem uma colheita, ele está com seus discípulos, então eles começam ali mesmo, eles vão catando os negócios, já vão debuiando ali os negócios, e vão comendo aquilo, e de novo os fariseus estão ali, estão vendo: olha só rapaz, o que esse cara está fazendo? E Jesus fala: vocês não lembram lá quando Davi entrou no templo e comeu dos pães dedicados a Deus, e ele matou a fome de todo mundo e tal? Jesus novamente vem tocar numa questão religiosa, vem focar uma prática que talvez está desprovida da vida. Quantas práticas nossas, quantos vir ao culto no domingo, está simplesmente respondendo a algo aprendido por tradição, ou a algo que talvez se eu não fizer vou me sentir culpado, e não vem da vida de Cristo que habita em mim. Quantas pessoas eu rejeito no meu caminho, porque elas não têm o mesmo padrão moral que eu tenho, ou não vão na mesma igreja que eu vou. E Jesus, o Deus revelado em Cristo Jesus, é um Deus que ama essas pessoas. Aí, Jesus realmente está determinado, e ele entra numa sinagoga para ensinar, e lá na sinagoga tem um rapaz com a mão paralisada, com a mão atrofiada, e o texto lá fala
que os fariseus estavam ali só para ver se ele ia fazer uma cura no sábado, porque o dia era sábado, e eles estavam ali, vamos ver se ele vai. Aí Jesus, o texto fala que Jesus fala: o que vocês acham então? É certo fazer o bem ou fazer o mal no sábado? E o texto fala que Jesus pega então aquele aleijado e fala: vem cá, meu filho, vem aqui, coloca ele no meio, e todo mundo começa a ver ele coloca no centro da questão, e o texto fala que Jesus foi fitando cada um nos olhos, Jesus foi olhando nos olhos de todos, e daí Jesus fala: para que vocês saibam que eu sou o Senhor do sábado, estenda a tua mão. E ele foi curado. Quantas vezes a nossa religiosidade nos impede de ver como pode um Deus ser tão amável, como pode um Deus andar com esta gente, como pode um Deus fazer essas coisas? Quando nós entendermos que Deus é o Deus que nos ama, que nós não precisamos dos expedientes da religião para nos fazer aceitos diante dele, porque isto é coisa da Babilônia, isto é Babel, ou isto é fazer tangas. Quando nós entendermos que Deus nos amou, e que este fato deve ser anunciado às outras pessoas que carecem desse amor de Deus, que carecem de sentido à sua vida, e nós muitas vezes queremos levar a nossa religiosidade às pessoas. Eu queria fazer uma pergunta à igreja, eu gostaria de desafiar alguém aqui que pudesse me responder: qual a religião de Deus? Deus é católico ou ele é protestante? Deus é amor. Deus é amor. Para nós é difícil mesmo. Para nós é difícil saber que Deus ama quem nós desprezamos. Para nós é difícil saber que as nossas práticas religiosas não nos diferenciam dos demais. Para nós é difícil entender que Deus me ama tanto como Ele ama o outro. Porque, na realidade, eu gostaria de ser especial para Deus. Você é, meu amado, mas porque Deus te amou. Porque Deus te amou. Não tente comprar o amor de Deus, porque senão a leitura da palavra será simplesmente algo para te diferenciar dos demais, e não para você ter comunhão com Deus da vida, com aquele que te ama, não para você conhecer aquele que foi capaz de rasgar os céus e de encarnar, de entrar na nossa história e de morrer a nossa morte, de pagar a nossa dívida, de nos fazer morrer nele e de ressuscitar para nos dar uma vida nova. Você não será capaz de perceber o quanto Ele ama você e o quanto você pode ser tirado dos seus pesos, ou seus pesos serem tirados de você. Nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus. Que Deus nos revela Cristo Jesus, um Deus que sabe quem é e que não precisa se autoafirmar, seguro de sua identidade. Ele não sofre de uma crise de identidade. É um Deus poderoso, seguro e convicto de sua realidade. Como é o Deus da religião? É um Deus desesperadamente inseguro, e ao menor questionamento de sua identidade, a menor contrariedade, entra em desespero e usa de expedientes como dentes de ouro, ameaças de inferno, manifestações de poder. Como quem diz: você sabe com quem você está falando? É exibicionista, inseguro, infantil, refletindo a imagem de homens que o cria. É um Deus anticruz, porque o Deus revelado em Cristo Jesus é como a ovelha muda perante os seus tosqueadores.
Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus que, por ser quem é, não está atrás da glória deste mundo, porque a Ele pertence toda a glória e dele provém toda a glória. E apesar de deter toda a autoridade nos céus e da terra, age com benevolência mesmo diante de questionamentos toscos e absurdos. O Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus de boas notícias. Ele não é um oficial de justiça que quando você olha pela janela e vê, logo fica apreensivo porque sabe que coisa boa não é. Ele não é um cobrador a quem você está devendo, que veio trazer a notícia de que seu prazo se esgotou. Ele não é aquela ligação que te acorda de madrugada quando ainda seus filhos estão fora, a qual você atende com uma rapidez enorme, tão enorme quanto o seu medo de atender. Deus é aquele que quando você vê chegando, seu coração deveria se alegrar, sua face deveria brilhar, e ainda que você não saiba o que Ele veio fazer, você não deve temê-lo, porque Deus é um Deus de boas notícias, Ele é um Deus de boas novas. O Espírito de Deus está sobre mim pelo que me ungiu, para evangelizar aos pobres, para dar boas notícias. O Deus revelado em Cristo Jesus é um Deus libertador, e que prega a liberdade, que traz consigo a alegria, tendo em vista que Ele vem em direção daqueles que se encontram cativos, presos, excluídos e marginalizados, condenados a viverem aprisionados em seus pecados por aqueles que se acham amigos de Deus, e que usam o nome de Deus para realizar a antimissão de Deus, pois ao invés de libertar, o que eles fazem é atar fardos pesados às costas dos homens, e nem com o dedo eles ajudam a carregar. Lucas 11:46. Enquanto Deus revelado em Cristo Jesus é aquele que diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Alguém pode dizer glória a Deus aí? Gente, nós precisamos conhecer ao Senhor. O Deus da religião traz em suas mãos algemas pesadas para pôr sobre todos aqueles que prestam culto. Ele não é libertador, ele apenas troca de cela, da prisão do pecado escrachado para a cela do pecado oculto, rebuscado de falsa santidade, de rigor ascético, que corrói como um câncer silencioso e que só serve para nos diferenciar dos demais homens. É por isso que Jesus diz, e aí, amado, eu gostaria que você lesse Mateus 21, 31, a parte B. Declarou-lhes Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Meus amados, eu não sei quanto a vocês, mas esse texto tem mexido no meu coração faz 2 semanas. Não tanto pelo que ele fala, mas pelo que ele fala de Deus, o que ele fala de Jesus. Se você for ver o contexto aí, para quem que ele está dizendo isto? Que os publicanos e as meretrizes entrarão primeiro no reino de Deus. E nós não podemos nos achar melhores do que ninguém. O Deus revelado em Cristo Jesus é o Deus reconciliador, que anuncia o ano aceitável do Senhor, anuncia que Ele estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e pede para quem chegou a este conhecimento que avise ao pecador sobre isto. É por isso que quando olhamos para os discípulos, influenciados pela religiosidade do seu tempo, mesmo andando com Jesus, têm dificuldade em entender a missão de Deus e o caráter do nosso Deus, e o confundem com o Deus da religião, com o único Deus verdadeiro, Deus de toda a graça. Diante da negativa dos samaritanos em oferecer pousada ao Senhor, logo eles estão dispostos a dizer ao Senhor: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu? E Jesus fala assim: vocês não sabem de que espírito vocês são.
Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvar as almas dos homens. Você quer saber quem é Deus, meu amado? Você quer saber quem é Deus, meu amado? Você quer saber quanto Deus te ama, meu amado? Você quer saber como você pode fazer parte da missão deste Deus de libertar, de restaurar vidas, de restaurar casamentos, de restaurar dignidade? Busque a Cristo, olhe para Cristo, tire as lentes, os óculos da sua religião e da minha religião. Eu vou contar um testemunho para vocês aqui, e eu espero sinceramente que a igreja entenda com o que eu vou dizer aqui. Tudo isso que eu tenho falado é algo que tem consumido meu coração. Nós realizamos 2 acampamentos nos jovens, um período de carnaval e outro no período de julho. Um tem um foco mais evangelístico e um outro tem um foco mais voltado à igreja, aos jovens da nossa comunidade. Normalmente eu peço para que se dê uma palavra um pouco mais forte, mais pesada. Mas nesse acampamento de julho passado, mesmo eu tendo preparado, mesmo eu tendo idealizado, Deus mudou. E começou a aparecer muita gente que não conhecia o Senhor. Muita gente que não caiu de paraquedas naquele lugar, a impressão que eu tinha. E houve uma superlotação do acampamento, nós precisamos desocupar a sala de jogos, o Júlio alugou alguns colchões, algumas camas, enfim. Mas na primeira noite de acampamento, eu olhei para um determinado local do acampamento nosso, e não sei quem lá inventou de levar um atabaque, lá, um batuque. O outro levou um cavaquinho, e o outro levou mais não sei o que lá. E daqui a pouco eu olho lá, tem uns caboclos lá. E eu olhei assim, uns 2 fumando. Na hora que eu olhei aquilo, eu não vou mentir para vocês não, aquilo me agrediu profundamente. O que é isso, rapaz? Isso aqui é um acampamento decente. Isso aqui é um acampamento de crente, pô. Olhar ali, olhar no Torradas ali na Madeona era a mesma coisa. Isso aqui é o acampamento da primeira igreja batista em Londrina, 70 anos, o negócio é sério aqui, rapaz. Não é assim não, tocar batuque aqui. E na hora eu chamei o Danielto, chamei o Neilson Zerbini, acho que não sei se está por aí. Falei, gente, vamos dar uma olhada naquele negócio lá, vai explicar que aqui não é casa da mãe Joana não. E eles foram. Chegaram lá, os caras me olharam, voltaram. Ó, Alexandre, os caras estão tocando pagode lá. O que você quer que a gente faça? Quer que a gente desmanche lá o negócio? Eu falei, não, calma um bocadinho aí. Calma um bocadinho aí. E o campo estava escuro, eu subi no campo ali e comecei a orar ao Senhor. Comecei a falar, Pai, o que eu faço? Daí o Senhor veio no meu coração e fez uma seguinte pergunta: qual é o pecado deles? Tirando o fato de que eles são pecado, partindo do pressuposto que eles não conheciam ao Senhor, mas isso só Deus é quem sabe. Qual é o pecado deles? Daí eu pensei, comecei a caçar na Bíblia, né? Meu conhecimento bíblico, falei, eu vou achar um pecado ali para eles já. Fica frio, Senhor. Daí, antes que eu respondesse, a impressão que eu tenho é que o Espírito falou no meu coração assim, ó, o pecado deles, Alexandre, é que eles não carregam a algema que você leva nas suas mãos. O pecado deles é que eles não têm a bagagem religiosa que você tem. Aí o Senhor me levou para o texto de Levi. Você lembra de Levi?
Lembra como eu passei, chamei Levi? Você lembra para onde ele me levou? Lembro, Senhor. Você lembra onde eu estava? Então faz o seguinte, Alexandre, dentro desse contexto em que você está vivendo, eu queria que você me dissesse o seguinte: aonde eu estou e aonde você está? Eu falei: Senhor, eu estou de lado de fora, escandalizado, vendo o Senhor lá no pagode. Aí eu falei para os meninos: deixam eles lá. E as coisas foram acontecendo, primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia, que era o final, nós deixamos os microfones assim, para que as pessoas vão lá e quem quiser dê o seu testemunho. E muita gente deu testemunho naquele dia, mas quando eu olhei, de repente, me levantou no meio do povo um dos pagodeiros. Gente do céu, foi um dos testemunhos que mais impactou a minha vida. Eu não posso nem falar as palavras que ele usou lá no acampamento, que ele não tinha o nosso crentez, mas ele falava: eu sempre me achei melhor do que todo mundo, eu sempre me achei o bom, mas eu estou vendo que eu sou um miserável pecador, que preciso conhecer a graça em Jesus Cristo. E aquilo no meu coração, eu chorava. Eu chorava porque o Senhor veio para essas pessoas. E ele, na frente de todos, ele tinha um problema lá com um grupo. Ele falou: eu sempre tive raiva de vocês, mas eu queria pedir perdão a vocês. Meus amados, nós precisamos desesperadamente conhecer o Senhor das nossas vidas, mas não o Senhor que nós idealizamos, através dos nossos preconceitos, do nosso entendimento, mas através do Cristo revelado nas Escrituras, a imagem de Deus. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Que nós possamos ver ao Pai na face de Jesus Cristo. Que nós possamos ter como óculos com o qual nós lemos a palavra, Cristo. Aí a nossa oração tem sentido, o nosso jejum tem sentido, o nosso ministério tem sentido, a nossa leitura da palavra tem sentido. Aí sabe aquele seu cunhado chato? Lembre de uma coisa: Deus amou ele profundamente, que deu o seu Filho unigênito para que ele creia e não pereça. E Deus está querendo usar a sua vida para poder amar este cunhado, sua sogra, seu irmão, sua família, seu amigo de trabalho, sabe, aquele que não tem o mesmo nível moral que você. Então, queridão, Deus está querendo usar a sua vida para dizer para ele que ama ele. E a sua pregação desprovida de amor não vai tocar no coração dele. Mas quando você e eu nos entendermos como pecadores miseráveis, achados pela graça de Deus, amados por Deus, e nós olharmos outras pessoas que talvez até se ache alguma coisa, que Deus te dê a mim e a você a graça de amar essa pessoa como Ele amou, e que na primeira oportunidade que Deus te conceder, você fale: queridão, você precisa nascer de novo, você precisa conhecer o Senhor, Deus tem para você uma nova vida, você não está condenado ao seu pecado, porque eu quero te apresentar Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja dos nossos dias precisa ser
A igreja que leva o sinal dos cravos. Não a igreja, preste atenção no que eu vou dizer, gente. E o que eu não quero dizer. A igreja precisa apresentar Jesus Cristo às pessoas. Deus amou pessoas. E Deus nos chamou, nos confiou o ministério da reconciliação. Para avisar para essas pessoas. Você não precisa ir daqui para a China lá não. Se Deus te chamar, você vai. E que a igreja te apoie. Mas antes de você ser um missionário fora, eu quero dizer para você que Deus escolheu uma família para você nascer, Deus escolheu uma cidade para você viver, um país onde Ele quer contar com você para expandir o reino de Deus, para amar pessoas e para manifestar o amor a essas pessoas. Os fariseus, os religiosos, eles tinham a doutrina, mas eles não conseguiam ver que o amor de Deus é quem dá sentido à sua lei. Amém? Pai amado, a Ti toda a honra e toda a glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos colocar como igreja, Senhor, para que o Senhor venha se revelar a nós, Senhor. Nós queremos Te conhecer, meu Senhor, e queremos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que nós possamos Te obedecer em amor, Senhor, que nós possamos entender que a Tua palavra, Senhor, é para ser cumprida, Senhor, que a Tua palavra era para ser praticada, Senhor, mas o sentido dela é o amor. Sabemos que o Senhor tem compromisso com a vida, Senhor, com a verdade, Senhor, e com o amor. Pai, opera isto em nós, opera isso na nossa comunidade, que esta comunidade seja conhecida, Senhor, com a marca dos Teus discípulos, como o Senhor ensinou. Uma comunidade que Te ame acima de todas as coisas, e que ama uns aos outros, Senhor, que ama o próximo, Senhor. Nos faça isso em nós, Senhor. Somente o Teu Espírito, Senhor, pode fazer isso em nós. É em nome do Senhor Jesus que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.